Ei, Dani, Oi, tudo tudo bom? bem? Tudo Joia, jóia. Gi. Como é que estão as coisas aí? Tá me ouvindo direitinho? Tá tudo certo. O áudio tá Ah, tranquilo. E o meu áudio tá bem? tá jóia, tá ótimo. Muito bom. E aí, Dani, como que tá o Theo? Tá joia. Ô, Gi, muito obrigada pelo convite, viu? Fico muito honrada. E desde que o João nasceu, eu tenho acompanhado vocês também, admirada com o trabalho que vocês estão fazendo. E é muito bom quando a maternidade vem para ampliar os horizontes, né? É, Para não, abrir o leque de possibilidades e a gente realmente começar a descobrir as missões de vida, né? Por que que nós viemos ao mundo? exatamente. Com certeza. E aí, Dani, assim, não sei se vamos. Eu vou explicar um pouquinho antes da gente começar nosso bate-papo. Uhum. Porque de onde surgiu essa ideia, né, do projeto das lives, né? Lives do bem, né? Adorei o nome. Isso. Pois é, eu gosto de explicar no início, né, antes de começar as lives, porque toda semana pode ser que seja um público diferente, então pode ser que o pessoal nunca tenha caído aqui de paraquedas, né? Então é o seguinte, de onde surgiu essa ideia? A gente está passando por um momento muito difícil, né? Nessa quarentena de Uhum. isolamento. Liga a TV só notícia ruim, entra na internet só notícia pesada, no rádio. Aí eu falei assim, gente, não tá legal isso. Tem tanta gente com Uhum. história legal, com história bacana, com história de iniciativa, de proatividade, de superação, de esperança. Tanta história de alegria que eu acho que vale a pena ser compartilhada e tá cada vez mais ficando dentro de casa, né? Ainda mais agora. Falei assim, não, então vou começar a Isso. chamar algumas pessoas que eu conheço, que eu acredito na história, algumas pessoas que eu admiro, para a gente poder dividir, compartilhar, fazer uma corrente do bem, né? Que daí de onde surgiu o nome da live. E aí, Uhum. falando um pouquinho da nossa história, né? Eu conheci a Dani em um evento. Meu filho também chama João Pedro, meu filho também tem síndrome de Down, né? Tem a trissomia do 21. E aí eu conheci a Dani quando o João ainda era bem piquititinho. O João agora tá com 2 anos. Ele tinha meses em um evento do Alex Duarte, da trissomia do 21, aqui em BH. E aí a Dani se apresentou, tava correndo com o Theo pra cima e pra baixo, porque o Theo é uma espoleta. E aí ela me contou mais ou menos rapidinho a história deles. E eu me apaixonei, eu fiquei encantada com o projeto que a Dani tem, que é o 21 Conecta. Fiquei encantada com como que a vida Naquela da época Dani. nem existia, né? Naquela época talvez Pois nem é, existisse a 21 Conecta. pois é, não. E era só uma ideia, né, Dani? Uma sementinha, né? E aí fiquei sabendo um pouco mais da história, como que a vida da Dani mudou para melhor depois da chegada do Theo, assim como a minha, né? Porque maternidade é um bicho de 7 cabeças, mas é maravilhoso. É E aí, emocionante, né? Dani? E aí, Dani, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi assim a história de vida de vocês, do Theo, como que você recebeu o diagnóstico, o que que mudou depois disso, como surgiu o 21 Conecta, por aí vai. Uhum. Ótimo, obrigada, Gi. Então, assim, começando pela gestação, a gestação foi toda planejada, a gente queria um filho e tudo correu super bem durante quase os 9 meses e a gente teve uma antecipação de parto, eu entrei em trabalho de parto e no meu trabalho, inclusive, né, eu sou servidora pública e no meu trabalho eu comecei a brincar, gente, se eu não vier amanhã é porque meu filho nasceu. E por aí foi, né? Aí já começaram as brincadeiras e eu realmente não voltei no dia seguinte. E nisso, a gente ficou mais de 12 horas em trabalho de parto. E eu tinha uma vontade muito grande de ter um parto natural, de acompanhar o nascimento do meu filho, de pegar no colo logo imediatamente, de amamentá-lo, né? Aquele sonho que toda mãe que quer ter um filho almeja. E daí começaram as complicações durante o trabalho de parto. A gente ia fazer um parto num quarto, numa suíte de parto, mas não tinha vaga no hospital, então a gente foi para o CTI
por uma situação, a gente fez o parto dentro do bloco cirúrgico, mas por uma situação de conveniência. Não tinha intervenção, não tinha necessidade de intervenção até então. Mas durante esse momento já começaram as complicações e o Theo não nascia, aí começou a ter bradicardia e a médica falou, uma médica muito amiga nossa obstetra, ela falou, vamos ter que abrir. Aí parece que meu mundo desabou, né? Que eu estava planejando, me esperando, assim, eu já tinha dilatação, já estava com 7, 8 centímetros de dilatação e já estava em mais de 12 horas sentindo as contrações e vão ter que abrir. Né? Aí já começaram as novas realidades do não planejado. E logo que abriu, percebeu que ele estava em sofrimento e ele já estava bem roxo, né? Vamos dizer assim, já estava bem, não chorou de imediato. Então, assim, foi aquele silêncio, né? Assim, aquela dor de todo mundo. Será que ele nasceu com vida? E meu esposo acompanhando, ele médico, mas ele ali como pai. E, assim, todo mundo apreensivo com essa situação. E logo todo mundo já percebeu que tinha um diagnóstico diferenciado, né? E eu, assim, ansiosa, e de repente, 1 minuto de silêncio do não choro durou uma eternidade para mim. E depois ele chorou com a ajuda de profissionais, ele chorou e foi direto para a incubadora. Colocaram no meu colo rapidamente e foram para a incubadora. Então, assim, eu não vi mais meu filho ali naquele momento. Ele precisa de suporte. E naquele momento eu só pensei, eu quero a vida do meu filho. Né? Assim, a única coisa que vinha na minha cabeça era a vida do meu filho. Eu só pensava nisso, que era a vida do meu filho. E perguntava como é que ele estava. Ele está bem, vai ficar bem. E eu só pensava que era a vida do meu filho. Então eu fiquei em observação, né, após cirurgia. E depois eu fui para o quarto e ele foi para o CTI semi-intensivo. Então, assim, aí foi um outro parto, né? Porque eu fui para o quarto e meu filho não estava do meu lado. Nossa. E é um sofrimento, né? É uma dor. E a gente precisa, nesse momento, a gente precisa de profissionais muito humanos para conseguir entender essa mãe que não está ali com o seu filho, né? E mais do que só profissionais, a gente precisa de ser humano nesse momento ao nosso lado. E eu não suspeitava da síndrome de Down. A única coisa que vinha na minha cabeça é que eu iria ver a vida dele. E Então, durante só a à noite. gestação, os exames não detectaram nem nada? Nada, Gi. Nada, Igual nada, nada. Tudo maravilhoso, tudo assim, nenhuma suspeita. Ele não tinha nenhuma questão de comprometimento cardíaco. é Nada, igualzinho, desenvolvimento igual. super bem, crescendo. Assim, não teve nenhuma suspeita, nenhuma mesmo. Uhum. E aí eu fui pro quarto e ele foi pro semi-intensivo e eu ansiosa, né? Que eu queria vê-lo. E aí quando o parto aconteceu 6 horas da manhã, aí em torno de meio-dia eu fui pro quarto, à noite que eu pude vê-lo, sair da cama e vê-lo no CTI. E assim, aquela imagem, né? Ele com os aparelhos, e eu sou da área de humanas, então assim, não sei muitos termos técnicos para detalhar a situação, mas ele com todo o suporte e a gente. E eu, aquela mentalização mesmo, né? Assim, aquele pensamento positivo que eu queria a vida dele. Então eu vi meu filho, não pude tocá-lo, não pude pegá-lo, e só pensava, eu quero a vida do meu filho. E só no dia seguinte que eu tive a oportunidade de ficar sós com meu esposo, e meu esposo médico, e logo, assim, vivenciando aquele diagnóstico, né? Porque ele já tinha tido o diagnóstico, ele já tinha recebido o diagnóstico, né? E ele, como médico, ele logo percebeu que a situação era diferenciada, né? Que a partir dali tinha nascido novos horizontes, né? A gente estava num não planejado e o filho que a gente realmente tinha ali no braço. Mas eu queria a vida dele. Então a gente ficou, ele continuou no semi-intensivo, aí veio todo aquele processo de amamentação, vamos tirando a sonda, vai pegar no peito, depois vamos fazer. Aí depois que meu esposo me deu a notícia, e ele falou que o Theo tinha síndrome de Down, ele
Eu falei com ele, olha, por que não a gente ser os melhores pais para essa criança? Os pais Uhum. que ela vai precisar e que ela merece ter. E a gente não é melhor do que ninguém. E esse é o momento que vem uma missão. É Sim. talvez na dor que cada um vive a situação de uma forma diferente. E eu, na minha vivência, eu não diria dor, eu diria o inesperado. Eu precisei reconstruir, né, o que havia sido planejado e o que eu tinha naquele momento para viver. E eu queria ser feliz com meu filho. Era isso, eu só Uhum. pensava isso. E é de emocionar, assim, na verdade. A gente Nossa, Dani. vive, né, de novo a situação, né, Gi? Vive, não, e assim, desculpa te interromper, mas à medida que você estava falando, foi uma história muito parecida com a minha do João. Então eu fui lembrando e eu tô me segurando para não chorar, porque foi assim, é, e olha que assim, quando eu não sabia, né, da sua formação, que você era uma advogada, bacharel em direito e administração, eu tinha certeza absoluta, absoluta, que você era fisioterapeuta. Então, assim, antes de conhecer essa história, eu tô assim, gente, ela é tão pra frente, ela é tão alta astral, ela estimula da maneira correta, ela conversa, ela vai. Assim, gente, ela com certeza é profissional da saúde. Porque assim, eu sou profissional da saúde. Eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. Trabalho com crianças e pessoas de maneira geral com necessidades especiais, necessidades muitas vezes Uhum, pesadas. E imagino. quando aconteceu comigo, eu vi que eu não sabia absolutamente nada de síndrome de Down. Eu vi que eu não sabia nada desse mundo, dessa nova realidade, e para mim realmente foi um choque também. Sabe, eu passei por aqui, eu também descobri no momento do parto. Então, assim, aquele momento que você. Não adianta, por mais que a gente planeje, a gente fala, não, eu não tô esperando nada, vai ser do jeito que Deus quiser. Não adianta, a gente sempre tem umas certas normas pré-estabelecidas, mas não em sentido de que tem que ser daquele jeito, mas no sentido que a gente também se planeja para as coisas Uhum. irem A gente não acontecendo. espera isso. E aí a gente não espera e vem aquele turbilhão de emoção e a gente preocupada com o hormônio, com como que está sendo a chegada de uma nova criança, porque muda completamente a rotina da casa, e uma criança ainda que tem uma necessidade especial, né, nesse primeiro momento de cuidados com a saúde mesmo, e a gente fica, meu Uhum. Deus, será que eu vou dar conta, né? E aí a gente vê que não tinha como ser diferente, né? É. Eu E a olho gente para o só João agradece, agora, né? é, eu olho para o João agora, eu não me imagino mãe de outra criança. Eu olho para a nossa rotina da casa agora, eu não imagino nossa casa com uma criança diferente. Então, assim, passado aquele momento do susto inicial, da turbulência com as emoções, né? É, é, assim, eu não vejo minha vida diferente hoje em dia. Para mim, ele é perfeito do jeito que ele é, maravilhoso, inteligente, E hoje esperto, a sua educado. vida deve ser muito melhor, né, do que era antes. Com certeza. E como que ficou assim, Dani? Aí, beleza, passou a parte do susto, vocês se recuperaram, voltaram para casa. Eu tenho um fato que eu queria comentar quando a gente ia fazer a translucência no carro. E eu precisava agendar, né, naquela semana certinha e eu ia entrar de férias. Aí eu falei com meu esposo, nossa, eu tenho que acelerar para eu poder fazer esse exame e tal. Aí ele falou, "Ai, mas o que que esse exame verifica, né? Tipo assim, conversando comigo para ver se eu estava entendendo mesmo das coisas. Aham. Aí eu falei, não, é para ver se tem alguma suspeita de síndrome de Down e tal. E a gente conversando, escovando o dente no banheiro e tal. Ele falou assim, mas e se tiver? Você vai tirar? Eu falei, não. Eu falei, jamais eu tiraria. E assim, aí passou. E assim, e hoje a gente fala nisso, né? Que tipo, aquela conversa não foi em vão, né? E tem mesmo, Exatamente. e é o nosso Theo de hoje, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Dani, eu tive essa mesma conversa, só que eu tive comigo mesma. Quando chegou na semana de fazer o exame da translucência, na véspera, eu fui a hora que eu fui dormir.
eu fiquei pensando, falei, nossa, amanhã é o exame da translucência, e se der alguma coisa alterado, aquela ansiedade toda. A hora que eu terminei esse meu raciocínio, eu mesma me perguntei, mas e se der alterado? O que vai mudar? O que vai acontecer? Eu tô assim, gente. Uhum. Aí eu mesma concluí, eu falei, nada, não vai mudar Não dá nada, não vai nada. mudar o meu amor, não vai mudar o meu sentimento, não vai mudar o meu Isso. cuidado, não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Isso mesmo. E a gente, e a cada vez que a gente traz esse assunto, né, Gi, que a gente conversa, o assunto vai se tornando algo natural. E todos Sim, os dias nascem, né, muitas crianças com síndrome de Down. E a gente precisa realmente estar conversando mais para conscientizar a sociedade de que é uma criança como qualquer outra, é um ser humano como qualquer outro, né? E todos sim, nós temos as nossas limitações, as nossas deficiências, algo que a gente tem que melhorar e aprimorar todos os dias. E sim, é com maravilhoso essas certeza, oportunidades, né? com certeza. E assim, E Dani, só, uhum, desculpa te interromper, só fazendo um não, é parênteses. conversa mesmo, é maravilhoso tudo isso. Só fazer um parênteses. Eu conheço uma mãe também, ela tá até aqui no nosso, na nossa live, e eu peço licença para compartilhar um pouquinho também da história dela, que chegou até mim. Essa mãe, ela, durante a gestação, ela também sempre sonhou em ser mãe e tudo mais, e aí durante a gestação, ela recebeu o diagnóstico de que a filha dela, que ela estava esperando, ia ter uma síndrome que ninguém sabia qual que era, mas era uma síndrome incompatível com a vida. E aí os médicos Uhum. perguntaram, né, qual que seria a postura da mãe com relação a essa notícia, e a mãe virou e falou, não, vamos até o final. E aí foi Uhum. levando, mas assim, naquele sofrimento, porque, né, já teve uma notícia de que a filha ia nascer com uma síndrome que não era compatível com a vida e Incompatível. tudo mais. E aí, quando a filha nasceu, que a mãe viu que era uma síndrome de Down, a mãe só sabia soltar foguete. Ela falou assim: minha filha, você é Yes, né? maravilhosa, você vai fazer o que você quiser. Então, E assim, isso ah, E pode isso falar. transforma a vida dos filhos, Gi. A partir do Sim, momento que a gente tem uma visão, a nossa postura impacta diretamente na postura, no desenvolvimento, no empoderamento dos nossos filhos. É isso que a gente tem que saber. E desde sim, sempre, o amor que eles recebem, o carinho, o afeto, o compromisso, o cuidado que eles recebem, a conexão que a família cria com a criança desde o nascimento, como recém-nascido, vai fazer diferença no desenvolvimento desse ser humano para sempre. Então, quanto mais tempo a família vivencia o luto, quanto mais tempo demora-se para uma família criar conexão com aquele recém-nascido, com aquele bebê que acabou de chegar, infelizmente, mais difícil, assim, mais demora-se para conseguir se desenvolver, assim, mais lento é o processo de desenvolvimento. sim. E por isso que a gente precisa acelerar isso, né? Recebeu a notícia, tá, vem uma nova realidade, Aham, né? A gente sabe quão desafiadora é essa nova vida, a necessidade de estimulação precoce, uma estimulação essencial, uma estimulação correta, uma sim. estimulação que realmente faça a diferença. Porque, infelizmente, a gente vê estimulações que a gente está perdendo tempo, que poderia agregar muito mais, que poderia proporcionar um desenvolvimento muito mais alto, muito mais aprimorado, vamos dizer assim. Aprimore, aprimorado, né? Pois é. Então, Dani, assim, e as pessoas às vezes ficam muito preocupadas do tipo, nossa, mas eu não sei como que eu estimulo meu filho. Eu não sei planejar uma atividade. Às vezes o estímulo é simplesmente você posicionar seu filho olhando no seu olho e conversar com ele, né? São É coisas isso mesmo. simples, né, Dani? Simples, simples. E o que, assim, aí voltando ao assunto, que eu vou chegar nisso aí que você falou, só sobre o parto, que eu tive eu tive vários, eu digo que eu falo três partos. Que o Theo foi para o semi-intensivo e eu fiquei no quarto.
Depois eu fui para casa e o Theo ficou no semi-intensivo. Aquilo ali foi uma dor gigantesca. Meu filho não Nossa. tinha tido alta e eu fui para casa sem a barriga e sem meu filho no braço. Foi Nossa. muito difícil, Gi. Muito difícil, muito Imagina. difícil. Muito difícil. Assim, eu não tive puerpério, né? Eu não tive repouso. Eu tive o puerpério, mas eu não tive repouso. Eu não É. tive. Porque todos os dias eu acordava de manhã. Graças a Deus, a amamentação, a gente trabalhando com os profissionais adequados, a gente conseguiu amamentá-lo desde o CTI. Uhum. E então, assim, todo dia de manhã eu acordava desesperada, querendo ir para o hospital. Aí eu ficava no hospital de 8 da manhã a 8 da noite, o dia inteiro, e sentindo dores do pós-operatório, ou seja, não existiu repouso de cesárea. Sim, sim. E essa questão de ir para casa sem o filho no braço, sem a barriga, isso dói muito, 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 muito. Aí eu fico imaginando aquelas mães que não têm o filho nem no hospital, né? Não tem aquela Nossa, esperança de Dani. que vai encontrar com o filho. Isso é muito difícil Nossa. mesmo, assim. Então, assim, E de... realmente. Desculpa, pode falar. Não, vamos junto aí. Então, assim, aí vem aquele processo, né? Eu quero meu filho do jeito que ele é. Eu quero meu filho É, com vida. É simples assim, né? Assim, é é, com vida, é pra gente ser feliz e a gente construir esse novo mundo que foi gerado, que Deus nos uhum. proporcionou. E eu tive certeza que a partir dali viria uma missão. Assim, isso aí foi para mim foi sem dúvida. Eu não sabia o quê, não sabia que sentimento era esse, mas eu sabia que dali viria uma missão, tinha um propósito por tudo isso estar acontecendo. Ai, que bom, Dani. E é assim mesmo. Não adianta. Você falando dessa sua missão, é claro que assim, salvando as devidas proporções, o Pedro também, que é o meu companheiro, né, que é o pai do João, ele Uhum. também, eu percebi que nele surgiu, ele teve essa sensação também. Tanto que desde o primeiro momento ele fala: não, a gente tem que aproveitar que você trabalha com isso, que você tem essa informação para divulgar a informação, a gente tem que aproveitar para educar as pessoas, para falar de como que é a realidade, porque assim, beleza, realidade de terapia, tem muitos profissionais que falam por aí, mas e a realidade da família, né? O momento da notícia, a chegada em casa, o dia a dia, os cuidados, como que a família reage, né? Então, isso ele sentiu muita falta. Falou assim, então nós vamos fazer. E foi aí que surgiu a ideia de criar o Instagram do João, né? Para Que poder passar essas bacana. informações, Uhum. né? E assim, o feedback que a gente teve foi, o retorno foi muito bacana de famílias. Nossa, comigo aconteceu isso também, não sabia que podia acontecer isso, e blá blá blá. E foi muito legal. E a gente viu a necessidade que as pessoas têm é, dessa carência de informação, de cuidado, de atenção. E aí, quando você chegou É. até a gente, porque eu acredito que nada é por acaso, e aí quando nossos caminhos cruzaram, eu falei assim. Fantástico, genial, vou levantar essa bandeira também. É muito legal, né? E aí, conta como surgiu o 21 a partir desse feeling que você teve? Uhum. Como que foi? Sim. Quando o Theo fez 4 meses aproximadamente, eu senti uma necessidade de registrar o desenvolvimento dele. E eu não sou muito de escrever, assim, né? Eu gosto mais de. Eu adoro fotografia, eu sou uma amadora de fotografia. E eu acabava. A fisioterapeuta dele, que eu acho ela uma pessoa assim, incrível também, ela deixava eu registrar os atendimentos para eu repetir em casa. Então, eu registrava os atendimentos, as estimulações que eu fazia em casa e mandava para ela, só para ela confirmar o que estava sendo feito. E a gente tinha um acompanhamento ali semanal. E também o cuidado com a agenda dele. A gente nunca deixou que ele tivesse uma agenda de executivo. É preciso Uhum. muito não exceder na quantidade de atendimentos externos. Então, a estimulação acontecia o dia inteiro, desde que ele estivesse acordado, mas era com a gente. E a gente aprendia para fazer com ele. E eu incorporei aquilo, eu me apaixonei de verdade pela estimulação precoce, pelo brincar com a criança.
aquele momento de conexão plena com a família. Assim, eu acho isso tudo muito inspirador e encantador. E eu fui percebendo, à medida que ele foi se desenvolvendo e crescia, eu fui percebendo o quanto que aquilo ali era gostoso e prazeroso para mim e para ele. Então, eu me encantei com essa estimulação com o desenvolvimento infantil e eu comecei a registrar. E eu registrava e jogava no Instagram. E aí começou um trabalho nas redes sociais, só que fechado. Eu não queria expandir ainda para muitas famílias. Eu sou da área do direito e eu tinha um pouco de restrição ao uso da imagem do Theo. Eu tinha muito cuidado em relação ao que eu colocava nas redes sociais, com medo da repercussão que aquilo poderia ter e pensando também no outro, o que o outro estaria enxergando, qual que é realmente a imagem que eu quero passar e como eu quero inspirar e me comunicar positivamente com as outras famílias que estivessem chegando. Eu me preocupava muito com isso, assim, com muito cuidado mesmo no que eu estivesse expondo ali. E também preocupado com os profissionais, que eu não poderia expor os profissionais e, ao mesmo tempo, eu queria mostrar para as famílias que o trabalho delas em casa ia fazer toda a diferença na estimulação e no desenvolvimento. Então, assim, eu comecei com um trabalho no Instagram, eu não sabia o que se tornaria. Depois eu participei do movimento que chama Movimento Amadinhos Down, que eu faço parte até hoje, e que eu fui me encontrando com outras famílias e conversando. A gente organizou vários eventos direcionados aos bebês. E eu conversava com muitas famílias e muitas famílias chegavam até a gente para fazer esse acolhimento inicial, para inspirar, compartilhar experiências e tudo mais. E do Instagram do Theo, as famílias começavam a querer indicações de profissionais. Dani, quem são os profissionais? Onde você encontrou? E eu percebia muita mudança de profissionais entre as famílias. As famílias trocavam demais de profissional, trocam demais de modo geral. E com isso, quem fica prejudicado é a criança. A criança não desenvolve se ela não cria vínculo com o profissional. Se a gente não tem aquele tempo para o profissional trabalhar, né? Começa uma... Primeira coisa é criar um vínculo. A partir daí, criar essa conexão forte e para o desenvolvimento começar a acontecer. Às vezes, a família não dá esse tempo para o profissional e começa a trocar demais. E também os profissionais. A gente precisa daqueles profissionais que estão estudando e que estão mais preparados para atender uma criança com síndrome de Down, uma pessoa com síndrome de Down. Porque cada especialização é única, cada linha de estudo de um profissional é única. E por isso que a gente precisa construir essa rede de profissionais que realmente atuam, que são experientes, que estão buscando a síndrome de Down, o melhor desenvolvimento na síndrome de Down. E aí eu comecei a criar essas conexões manuais, através de uma planilha de Excel, comecei a receber cadastros de profissionais, e as famílias procurando, querendo indicação, e daí começou a surgir a 21 Conecta. E como eu tinha outro trabalho, eu tinha outra carreira, eu tenho ainda outra carreira, e eu ficava, começou a ficar difícil conciliar, na verdade é desafiador conciliar tudo, mas eu não podia deixar de viver minha missão. Assim, é um propósito de vida, é a forma como que eu mais sou feliz hoje, que eu mais sou realizada hoje, é fazendo essa missão, assim, é construindo a 21 Conecta, de forma a facilitar essa rede e contribuir para que as famílias encontrem com maior facilidade os profissionais especializados na síndrome de Down. E o nome 21 Conecta, né? Não poderia ser diferente de fazer conexões, né? Proporcionar experiências e conexões na síndrome de Down para toda a comunidade. Então foi assim, aí a caminhada foi acontecendo, a gente foi vivendo e sentindo as necessidades, as demandas da família. E a gente tem projetos grandiosos aí na síndrome de Down e muito impacto mesmo que a gente quer gerar na sociedade. E a gente começou essa jornada empreendedora participando de um processo de pré-aceleração de startup da Newton Paiva. Por ser uma plataforma digital, a gente quer escalar a nível Brasil e considerado um modelo de startup, que é um negócio totalmente inovador, num mercado totalmente inovador, né? Algo que não existe antes. É a única plataforma que cria conexões assim na síndrome de Down. E eu tenho muito orgulho de falar isso.
né? Assim, é uma E tem que necessidade ser mesmo. real que eu vejo uma necessidade real e realmente, às vezes eu olho assim e eu falo, gente, essa ideia é minha mesmo? Tipo, é muito legal isso, na verdade. E é Dani, inspirador todos os dias. com certeza. E assim, pode acreditar, é motivo sim para você ter orgulho, né? Igual eu estava falando, muitas famílias, muitas, assim, né, na verdade não são nem muitas famílias. Eu acredito que grande parte da população, ainda, por mais que a síndrome de Down seja uma condição relativamente frequente, né, que tem uma alta frequência na população, Uhum. infelizmente, a informação ainda não espalhada, né? Ela ainda fica muito Infelizmente, focalizada. Gi. E, e, Infelizmente. É. e com certeza, e consequentemente, né, vem também, querendo ou não, o preconceito. E aí, quando você vê uma pessoa que não é da área da saúde tendo esse movimento, porque se você for parar para pensar, é uma ideia relativamente simples, mas é uma ideia genial, né? É um pequenininho, é um ato simples, mas que faz a diferença na vida de muita gente, sabe? Então, assim, tem que ter orgulho mesmo, tem que divulgar mesmo, tem que falar, porque quantas famílias por aí, por exemplo, a gente conseguiu se encontrar. Mas e as famílias ainda que não têm condição, que estão perdidas por aí, sem informação, que não sabem o que fazer? Por exemplo, eu recebo ligações de famílias do interior de Minas, por exemplo, Divinópolis, Uberlândia, as mães me ligam porque elas receberam o diagnóstico no momento que a criança nasceu e elas acham que a vida do filho delas não existe mais, acabou. E eu falo, não, calma, né? E às vezes acha que a vida do filho acabou e a vida delas também, Gi. Porque É, muitas famílias, quando recebem um diagnóstico atípico, elas acham que a vida delas acabou, e principalmente a mãe, que se sente, às vezes, infelizmente, assim, é muito difícil a gente falar isso, mas às vezes a mãe se sente culpada por ter um filho com síndrome de Down. é, Gente, vamos quebrar isso. Esse pensamento não pode existir, de verdade. Uma mãe sentir a culpa de ter um filho com diagnóstico diferenciado. é. É uma alteração genética, isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Isso não tem Aham, nada a ver com crença, com algum pecado que talvez a mãe acha que ela tenha feito. Assim, eu já ouvi histórias assim de família, gente, não é isso. A ciência é assim, né? A ciência explica por que que aconteceu. uhum. E, então, assim, a gente tem que quebrar isso, e muito pelo contrário, a partir da maternidade, principalmente na maternidade atípica, começam a surgir outros sonhos, outras missões, e o quanto de conexão. Se eu não tivesse um filho com síndrome de Down e você não, dificilmente a gente estaria aqui conversando. A gente Uhum, estaria se conhecendo e compartilhando. uhum. Dificilmente. Né? Assim, quantas Exatamente. perspectivas boas abrem a partir de então. É isso que a gente tem Nossa, que demais. mudar, né? Eu acho também. Eu acho também. Eu acho que assim, ver como que a minha vida mudou e ver como que a sua vida mudou para melhor depois do diagnóstico, né? Depois que a gente passa pelo Uhum. olho do furacão, eu acho que essa é a ideia principal, não só da live, mas de mostrar para outras pessoas, para outras famílias. Porque o que que acontece? Já aconteceu de eu ter contato com famílias onde a pessoa com síndrome de Down já estava por volta dos seus 17, 18 anos, e até então a família ainda não estava muito legal com essa condição, com essa situação, e tratava um adulto de 18 anos como uma criança, né? Então, assim, eu entendo, eu respeito que a Pois família é. tem o seu momento, eu entendo que é difícil, mas nesse caso específico eu vi muito a questão da negação. Sabe, eu entendo que as famílias, né, a gente tem uma janela de oportunidades maravilhosas, sabe? Assim, Maravilhosa. é um mundo novo, cheio de possibilidades, que a gente não pode se recusar a ver. E cheia de possibilidades, e como qualquer outra criança.
né? E Exato. contra criança e contra outro ser. E essa infantilização é algo preocupante que a gente também tem que falar, né? A pessoa com deficiência tem que ser tratada da idade que ela tem, né? Uma adulta de 18 anos não pode jamais ser tratada como uma criança. Uhum, E isso vem desde sempre. Não adianta a gente chegar lá na frente e querer mudar essa situação. Aí é difícil. Mas tem que uhum, ser desde sempre esse trabalho. E isso que você falou, né, essa vivência do luto, a gente tem que passar. Se a família tiver o luto, né, porque o medo do inesperado, o medo do desconhecido, é comum. E quanto mais a gente falar, mais a gente vai estar contribuindo com a sociedade, preparando para que famílias recebam o diagnóstico com naturalidade. Por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, por mais que a gente tenha que aprender e quebrar paradigmas, a gente tem que ver esse diagnóstico com naturalidade e viver a inclusão desde sempre. Desde sempre. Meu filho frequenta ambientes como qualquer outra criança desde sempre. Seja uma uhum, casa de brincar, ele não tem que frequentar ambientes exclusivos para pessoa com síndrome de Down. Ele tem que estar junto com qualquer outra criança, seja com síndrome de Down, seja qualquer outra criança, sem qualquer diagnóstico. Isso é inclusão. A gente viver a inclusão e a gente oportunizar a inclusão desde sempre. E a gente tem compartilhar uma história muito legal de uma mãe que é fonoaudióloga. Quando ela foi contar que a irmã tinha um diagnóstico de síndrome de Down, o irmão falou assim: Ô mãe, eu tenho um coleguinha na escola com síndrome de Down. Tipo, o filho dela agiu com mais naturalidade do que ela. Então, uhum. assim, a partir daí, né? Meu filho é apaixonado, meu filho é melhor amigo de várias outras crianças dentro da escola. Né? Eu escuto das mães, eles são apaixonados com o Theo e nem percebem a síndrome de Down. Né? Não existe esse preconceito que os adultos têm. Uhum. E Sim, a Simone Presotti que fala muito, né? Viva a inclusão, seja a inclusão. sim. Como é que ela fala? Não, ela fala muito legal de inclusão, que viva a inclusão que É, você eu conheço. quer, alguma coisa assim. Exatamente. Eu não sei se é viva a inclusão que você quer, alguma coisa assim. Mas e aí, como é que foi para você? Porque, por exemplo, o João agora fez 2 anos, né? E se não fosse essa questão da pandemia, do isolamento, agora no segundo semestre a gente estava estudando a possibilidade de colocar ele na escolinha. E como que foi a questão da busca da escola? Como que foi a escolha da escola? Como que foi esse momento? Uhum. Gi, com 1 ano e meio a gente entrou numa escola de música. Então foi muito legal, foi uma oportunidade dele conviver com outras crianças. E então assim, a gente começou a escola de música 2 vezes por semana, um horário de 50 minutos, uma aula de 50 minutos. Aí, com 2 anos, a gente começou uma adaptação numa casa de brincar. A Uhum. nossa escolha não foi colocar dentro de uma escola, foi levá-lo para brincar, para uma casa lúdica, um espaço lúdico que existe em Belo Horizonte, que chama Vila Bem TV. Nesse período de pandemia está fechado. Então, assim, é um espaço lúdico do brincar. Eu sempre estudei muito, eu sempre busquei o brincar, sabendo que a criança aprende brincando. O trabalho da criança é brincar. E a Uhum. criança, ela não finge que está brincando, o adulto finge que está brincando, a criança brinca. Uhum. Brinca o tempo todo, brinca tomando café, brinca querendo dormir, a criança brinca. E o brincar proporciona aprendizado. O brincar é maravilhoso. E eu sempre fui apaixonada com isso. Então a gente quis levá-lo para uma casa de brincar e foi uma adaptação super lenta no tempo dele, no sentido assim, eu ficava num espaço reservado e quando ele quisesse me buscar, me procurar, mamãe, 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 ele ia até mim, via que eu estava lá e depois ficava tranquilo. Então, assim, eu levava o notebook, levava livros e ficava num espaço separado, só que por lá, para a gente começar essa adaptação. Então, ele começou 2, 3 vezes por semana e a gente foi aumentando gradativamente.
E aí chegou um ponto que ele ficava de segunda a sexta, 4 horas por dia, um turno normal de uma escola, e tava nem aí pra gente, né? Aí no momento certo, eu comecei a só deixá-lo e ir embora. Então, assim, e na hora de ir embora, eu não queria ir embora. Ele sempre queria brincar mais, sempre queria brincar mais. Então, assim, em Belo Horizonte tem muitas oportunidades de brincar. Eu faria essa escolha novamente, de verdade, ao invés de levar para uma escola, porque o que é importante nessa fase? Conviver com outras crianças. As crianças aprendem repetindo, tendo os modelos, os parâmetros de outra criança. Então, ele estava repetindo o comportamento e modelos de outras crianças. Coisas boas e outras coisas nem tanto, né? Da fase de 2 anos, que é comum. Mas isso é desenvolvimento. Você vai perceber que daqui a pouco começa a vir alguns desafios de comportamento. O que é bom porque é sinal de desenvolvimento, é Sim. sinal de maturidade do cérebro. Né? A gente tem que conhecer o cérebro da criança e saber como lidar com esses novos desafios que começam a vir. E vem, mas é bom, porque isso mostra o desenvolvimento. Então, Sim, assim, foi assim. Aí, com 3 anos, ele foi para a escola. Ele foi para a escola mesmo com 3 anos. e o E a Dani, gente vendo. hoje faz acompanhamento à distância na escola, né? Nos períodos de isolamento. E aí, vendo você falar desse processo de adaptação, Dani, foi exatamente o mesmo processo de adaptação das minhas sobrinhas, de outras crianças que eu conheço. A síndrome de Down não interferiu em nada nesse processo de adaptação, né? Não foi a adaptação de uma criança com necessidades Aham. especiais, foi a adaptação de uma criança, né? Então, isso eu acho muito bacana, né? Porque, assim, como fisioterapeuta, eu vejo que muitos pais chegam para mim reclamando da escola, que a escola fala que vai ter inclusão, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, só que eles começam a ver que o que a escola chama de inclusão é simplesmente aceitar o filho e deixar lá, né? Quando na Uhum. verdade não é isso, é promover a interação, Uhum. é promover os estímulos adequados, é promover a comunicação dessa criança, as brincadeiras, né? Porque, por exemplo, Uhum. um dia eu estava atendendo uma criança e aí a mãe sempre vinha, só que aí um belo dia o pai veio também. E aí atendi normalmente, como a gente sempre fazia, e quando chegou em casa, a mãe me Uhum. mandou um áudio, morrendo de rir no telefone, falando que o pai estava indignado, que ele disse assim, mas eu tô pagando fisioterapia para ele vir aqui brincar? Assim, aí ela falou assim, que por como ela já acompanhava, ela sabia de todo o processo e tal, e ela começou a rir, porque ela teve que explicar tudo para ele. Falou, olha, realmente, a forma de estimular a criança, o trabalho da criança, ela falou exatamente essa mesma fala sua, é o brincar. Então não adianta a gente pedir para ele fazer um exercício igual a gente pede para um adulto, quando na verdade ele não vai entender. Mas ele não vai entender, não é pela síndrome de Down, porque ele é uma criança. Criança existe para brincar, né? Então, esse processo, toda vez eu conto essa história porque eu acho ela fantástica, assim. Porque É isso mesmo. são estímulos simples, né? São E, estímulos e simples. qualquer pessoa que trabalha com criança tem que brincar. Se não Sim. brincar, não vai acontecer a estimulação ou o objetivo não vai ser alcançado. Então, uma professora brinca, uma fonoaudióloga brinca, uma pedagoga brinca, uma musicoterapeuta brinca, uma fisioterapeuta brinca. Se a Uhum. fisioterapeuta não brincar, não tem fisioterapia, nada acontece, Exato. não tem desenvolvimento, não tem conexão, não tem vínculo, né? Eu me inspiro muito na doutora Brincadeira, e se Uhum. você ainda não conhece, busque. Ela é uma fisioterapeuta, o nome dela é Daphne Herrero, e ela é a Uhum. doutora Brincadeira. Ela tem pós-doutorado no Brincar, na especialização dela na USP do Brincar. Ela fala isso assim, lindamente, que o brincar que proporciona tudo isso. E Uhum. é inspirador, de verdade. Sim, exatamente. E o Dani, como que foi assim a chegada no do Theo na sua família, de maneira geral, né? Na sua, na do seu marido, como que foi de maneira geral? Assim, o que que mudou? Foi maravilhoso, Gi. De verdade. Foi super tranquilo.
Eu tenho uma sobrinha com autismo e paralisia cerebral. E meu Uhum. irmão e minha cunhada conheceram quando ela tinha 1 ano. Ela frequentava a PAI e eles optaram por adotá-la e hoje ela já tem 15 anos. Então, na minha família, a gente já é tão acostumado e já vive tanto isso, né? Assim, essa oportunidade de amar, independente de qualquer diagnóstico. Então, assim, amo ela demais e até hoje brinca com ela, assim, é apaixonado com ela e fala, Paola, Paola. Toda vez que a gente faz chamada de vídeo, ele quer ver a Paola. Então, assim, isso pra gente sempre foi muito natural. E na família do meu esposo, assim, tem o menor problema em relação ao diagnóstico. Quando algumas pessoas começaram a ficar sabendo, eu falei, mas que coisa maravilhosa, né? Assim, isso não é problema, isso não é importante falar, né? Assim, Uhum. isso é tão bom quanto qualquer outra criança. Uhum. Então, assim, realmente foi muito tranquilo e a gente tem apoio das famílias, a gente tem rede de apoio, as famílias se comprometem, né, a contribuir no desenvolvimento. Tem muito aquela questão, né, gente, não vamos fazer isso que para ele não é legal, ou, né, tem as fases do desenvolvimento. Ó, gente, nesse momento a gente está focado, um exemplo, nesse momento a gente está focado muito na sala. Né? Então, assim, eu estou buscando todo mundo para aprender a sala, a secretária que me ajuda em casa, né? Meu esposo, aprender os gestos para contribuir para a fala. Então, assim, a gente tem rede de apoio e as famílias se envolvem mesmo nesse compromisso. Uhum. Porque rede de apoio é todo mundo, né? Assim, o Theo não depende só de mim, não pode criar conexão só comigo. Ele Sim. precisa do pai, ele precisa da avó, precisa dos tios, dos primos. E é importante que esse compromisso seja realmente da família. Uhum. Sim. Eu super concordo também. É, sempre que tem algum evento, alguma informação, né, sobre síndrome de Down e tudo mais, eu também compartilho com a minha família para divulgar a informação mesmo, né? Porque eu fico vendo também, igual você falou, aqui em casa hoje o foco é estimular a fala do Theo, né? Aqui em casa, na minha casa, na minha família agora, é estimular o andar, né? Porque o João, Aham. ele já anda, só que ele não sabe que ele anda, entendeu? Então, assim, você Aham. segura ele por um fio de cabelo, se você soltar, ele cai, entendeu? Mas tem que juntar todo mundo, né? Mas aí, mais uma vez, tem que juntar todo mundo, não é porque tem uma criança com síndrome de Down, é porque tem uma criança, né? Isso, A, a, isso. E é a- família, né? E sim, é sim, família, e tem propósito. sim. A criação de um ser humano é muito complicado, né? E eu acho que não deve ficar só sob responsabilidade do pai e da mãe, né? Por isso que tem avô, por isso que tem Uhum. avó, por isso que tem tio, tia. É isso mesmo, Gi. Então eu acho que É isso tem que ter mesmo. essa rede de apoio, né? Eu não sei como que geralmente acontece com as famílias que chegam no 21, né? Porque já aconteceu também de chegar para mim em atendimento, famílias que não sabiam como dar a notícia para a família, né? Como que ia contar para os avós, como que ia contar para os pais. E aí eu dava o meu relato pessoal, eu falava assim, olha, você não tem que contar. Se o seu filho não tivesse a síndrome de Down, você ia apresentar seu filho como sendo, esse aqui é o fulano de tal, ele é meu filho, ele não tem síndrome de Down. Não, você ia apresentar, Isso mesmo, Gi. esse é o fulano, meu filho, entendeu? O Esse é que, o que eu teu. percebi? Aham. Que eu percebia muito? Que as pessoas, elas às vezes percebiam e ficavam sem graça de perguntar. Mas aí eu mesmo já falava, olha, tem mesmo, e faz isso, isso e isso, e vida que segue, entende? E a família acolhe, né, de uma maneira geral. Mais uma vez, não é por causa da síndrome de Down, acolhe porque é uma criança, né? Principalmente no nosso caso, que foi primeiro filho, a gente realmente precisa de um suporte, né? Para ajudar na criação dessa nova criança, desse novo ser que Precisa. chegou, né? Então, eu acho que isso é só um temperinho a mais. E esse tipo de suporte, Gi, não é porque não é suporte para a mãe ou para o pai, é para a criança, é para criar conexão. Sim. Essa conexão tem que ser forte com todos da família.
né? Sim. E rede de apoio, se a família não tem, porque às vezes a gente recebe alguma família, mas eu não tenho secretária, eu não posso pagar como secretária, não posso contratar, eu não tenho ninguém por perto de família que possa me ajudar, né? Mas a rede de apoio, a escola também é rede de apoio, a creche também é rede de apoio, uma casa de brincar também é rede de apoio. É importante saber que existem vários tipos de rede de apoio e a gente tem que buscar qual que é a melhor, qual que mais adequa à nossa realidade. Cada família vive uma realidade. Uhum. E por isso que é importante a gente falar sobre isso também, rede de apoio, e a gente evitar vitimizar, né? Falar que eu não tenho rede de apoio e pronto, né? E começa a abraçar o mundo, querer dar conta de tudo, porque não dá. Uhum. Hoje, se eu pegar a agenda aqui, eu tenho vários compromissos para o TEL que eu preciso agendar, que eu preciso resolver. Mas Uhum. assim, eu tenho que priorizar, ver o que é urgente, o que é imprescindível e ir fazendo por partes, né? Senão a gente pira. Se a gente for Uhum. olhar todo, né? A querer aprender o mundo, abraçar o mundo, a gente de verdade não dá conta. E é importantíssimo manter um equilíbrio emocional, manter uma sanidade mental, principalmente nesse período de isolamento. Né? Uhum. Infelizmente, a gente tem recebido muitas mensagens de famílias que estão esgotadas, que estão cansadas, que não, sabe, que estão quase surtando por causa do isolamento, porque tudo mudou, a rotina mudou, ninguém sai de casa, não tem secretária, às vezes, para ajudar mais, por causa do isolamento, né, do Covid. Então, assim, me perdi que eu ia falar, mas a gente tem que se cuidar. A gente se cuidando, a gente cuida dos nossos filhos. Tem que começar Exatamente. da gente, porque eles são reflexo. Os nossos Isso. filhos são nossos reflexos. Se tem alguma questão comportamental, né, que está no ápice de comportamento, a gente tem que buscar na família a resposta. O filho ali, ele só está se refletindo alguma coisa que às vezes ele não está conseguindo verbalizar. E por isso é importante, né, assim, esse cuidado com todos os Exatamente. integrantes da família. Concordo. Ô, Dani, agora só para encerrar, porque o nosso tempo já está acabando. Nosso tempo eu- já tá, né? Não, Vou o deixar que bate-papo passe uma tarde, que não, o conversamos bate-papo é tão amanhã. gostoso que a gente vai rendendo, a gente nem vê. É. Aí, Dani, só para gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem assim, ou para uma família que acabou de receber o diagnóstico, ou para uma família que está passando por um momento de dificuldade, seja em termos de saúde, seja em termos pela questão do isolamento, né? Assim, questão de adaptação da nova rotina, né? Alguns pais, tanto pais quanto mães, eles precisam de mudar a carreira, né? De tomar um novo rumo na carreira que eles não estavam esperando, né? Então, assim, queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal que está passando por um momento difícil, mas que é um momento, né? Hoje, a primeira coisa que eu diria é agradeça. Agradeça pelo momento que esteja vivenciando, porque é um momento de aprendizado. Seja um momento bacana, ou um momento de desafios, ou um momento de superação, de necessidade de superação. E depois de agradecer, viva. Viva o sentimento que realmente esteja ali naquele momento. Seja de dor, seja de luto, seja de confusão, de conflitos. E a gente, logo depois, a gente tem que buscar uma nova caminhada. A gente tem que buscar os novos rumos e cria conexão com as novas oportunidades da vida. A vida é cheia de oportunidades bacanas, cheia de experiências maravilhosas, de vivências que a gente não pode perder tempo. Quando eu decidi criar para 21 Conecta, eu morria de vergonha de estar aqui conversando. Eu tinha muita vergonha, mas eu comecei a pensar, gente, se eu morrer amanhã, eu vou deixar de viver a minha missão, meu propósito por vergonha? Eu falei, jamais. Aí as coisas começaram a acontecer mesmo a partir do momento que eu mudei por dentro. Então a gente tem que mudar por dentro, mudar o nosso olhar e mudar a nossa postura diante de cada situação da vida. A vida não é fácil, a vida não é leve, mas a vida pode ser muito prazerosa se bem vivida. Pode ser leve e feliz. De verdade, assim, eu falo isso com
com todo o meu amor que vem aqui por dentro e o quanto que eu sou muito grata por cada desafio, por cada oportunidade que eu tive na vida. E a gente está aqui para criar essas conexões e ser ponte entre a comunidade da Síndrome de Down. E hoje, obrigada demais por esse convite. Foi uma honra, é sempre uma honra estar aqui, conversar com vocês e contar a nossa história. E com muita alegria, de verdade, e muito amor. Nossa, Dani, assim, eu que agradeço você ter aceito o convite. Você sabe que já falei isso várias vezes, mas eu admiro muito, não só a sua história, a história do Theo, a história de todos vocês, mas eu admiro muito o trabalho da 21 Conecta. É, a hora que você aceitou, eu fiquei super feliz. Eu falei, eba, vamos ter uma história bacana. Então, fiquei super feliz mesmo. Muito obrigada de coração por dividir sua história, por compartilhar, né? Tanto as dificuldades quanto as alegrias, que são muito mais, diga-se de passagem, né? Muito A gente mais. tem, E é a isso que a gente tem que gente tem que aprender a ressaltar, né? olhar. A gente tem que É, aprender a tirar o foco do negativo, porque o negativo quem define é a gente, né? isso Não mesmo, existe Gi. algo negativo, depende da forma como a gente enxerga. Então, queria te agradecer por esse banho, essa aula que você deu pra gente hoje. Muito, muito obrigada mesmo. Um beijo no Theo. Estou arrepiada aqui de emoção. Obrigada mesmo você, Gi. Beijo E enorme para aí, vocês também. obrigada, obrigada. E aí, vamos embora, vamos manter, continuar trabalhando junto, levantando essa bandeira, porque tá dando resultado positivo, tá dando muitos frutos bons, graças a Deus. Isso mesmo. E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por inspirar tantas famílias e principalmente com conhecimento de causa, né? Não só É, na vida pessoal, quanto na vida profissional. Seu trabalho é sim, maravilhoso também. sim, Um sim. beijo para vocês, Beijo, viu? Dani. Se Tchau, cuidem tchau. aí. Tchau, Você tchau, Gi. também. Tchau. Pessoal, então foi isso, né? A nossa live de hoje foi com a Dani Drummond, ela que iniciou esse projeto do 21 Conecta, né? Mãe do Theo. A gente falou um pouquinho de como o diagnóstico da síndrome de Down muda positivamente, né? Muda para melhor e a visão e a rotina da família, né? E aí, queria agradecer a presença de todos vocês. E semana que vem a gente já tem uma live marcada também. Vou só confirmar o dia e o horário, mas aí eu posto aqui na página, tá? Na página da Aprimore para vocês. Mas o tema da semana que vem vai ser AVC, tá bom? Vai ser como a vida muda, o diagnóstico de um AVC, ele pode mudar, ele não pode mudar, ele muda a vida das pessoas, mas muda para melhor, né? As novas possibilidades após o AVC, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e um beijo. Tchau, tchau. Viu?